Não bastasse o desafio de se refugiar em casa, longe das atividades habituais a que estava acostumado, quem passa pela experiência do isolamento social em meio à pandemia da Covid-19 pode fazer surgir ou piorar doenças de pele. Olha só, isso por conta do estresse gerado pelo confinamento, sobretudo em pessoas mais sensíveis e suscetíveis à ansiedade e depressão. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com a médica dermatologista Isis Vasconcelos, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Isis. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando e todos os ouvintes da tarde. Como eu espero que vocês estejam bem, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, né? Tão relevante. Aqui está todo mundo bem, o coração ainda pulsa, isso é importante. Vamos nessa, hein? Olha, primeira pergunta, qual é a relação que existe entre o estresse psicológico e o aparecimento ou piora de doenças de pele? Jefferson, existe uma conexão do nosso corpo, vou falar em termos bem simples, mas assim, uma conexão entre o sistema nervoso central, né, que são nossos nervos, com o nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, o que nos protege das doenças ou o que nos deixa ficar doente. O sistema endócrino, que é o sistema hormonal, todos os hormônios, e a pele. Imagine que existe um eixo de conexão entre isso tudo. Então, se nosso emocional não vai bem, ou seja, se a gente não consegue administrar o estresse em que estamos inseridos, tanto o nosso sistema de defesa quanto nossa pele vai se alterar. Então, é tudo muito interligado. A pele é o nosso maior órgão, é o órgão externo do nosso corpo e é o maior órgão que tem. Então, ele não só é um sistema de proteção, é um órgão de proteção, mas ele é um órgão de sentir e de manifestar tudo que está passando com a gente. Tanto psicológico, né, quanto físico. Então, e nessas condições de desequilíbrio psicológico, emocional, quais são os sintomas mais frequentes que podem ocorrer? Geralmente o que ocorre é o agravamento de uma doença que já existe. Existem alguns tipos de lesões de pele, alguns tipos de doenças de pele que não são doenças que vão levar à morte, nada disso, mas que incomodam, tá? E tem um impacto visual, né? Como é a pele, a pessoa vê e se incomoda bastante. Aquilo ali deixa, de certa forma, a pessoa psicologicamente alterada, abalada. Então, por exemplo, a dermatite seborreica, que são aquelas plaquinhas vermelhas que fazem no rosto e descamam, geralmente perto do nariz, na sobrancelha. Tem também a rosácea, que são áreas avermelhadas no rosto, uma vermelhidão no rosto, que pode aparecer junto dessa vermelhidão alguns nódulos, como se fosse pus ou nódulos mesmo sem pus. Também tem a dermatite atópica, que é um ressecamento total da pele e que pode ser piorado nessa fase. Psoríase também, que está muito relacionada ao estresse. Então, assim, quanto mais estressada, menos confortável emocionalmente a pessoa estiver, mais vai aparecer lesões de psoríase. A maioria dessas herpes também é muito comum aparecer relacionado com estresse. Eu estava aqui... vitiligo, piora também. Vitiligo também, né? Ou seja, doenças que já existem e que podem piorar com essa condição, né? E eu estou vendo aqui, tem queixas de queda de cabelo também? Queda de cabelo mais acentuada? Tem bastante queda de cabelo, mas queda de cabelo e acne, essas duas queixas têm sido as campeãs nesse período de isolamento social. Então, a pele fala mais alto do que o nosso psicológico, muitas vezes. A pessoa não consegue identificar o que está acontecendo com ela, mas a pele sinaliza, né, que não está bem, que não está na condição que aquele organismo gostaria de estar. Eu falei que se agravam essas lesões de pele, mas o estresse pode ser gatilho para iniciar vários problemas de pele, como, por exemplo, também o vitiligo que não existia, ele pode abrir o quadro agora, a psoríase, uma dermatite seborreica, que é aquela do rosto,
Essas aí tem que ficar bem atento, porque se aparecer uma lesão de pele nova agora, é importante investigar o que é, procurar o dermato antes que isso continue se perpetuando. Doutora, quais são as indicações que a senhora dá para tentar evitar a chegar a esse ponto de ter problemas mais graves na pele, de aumentar a queda de cabelo? Esse momento de estresse é bem difícil controlar o estresse, mas eu imagino que tenham medidas que possam, de alguma forma, reduzir o impacto disso no dia a dia do paciente ou de quem tem algum tipo de problema. Sim, com certeza. Cuidar do bem-estar psicológico é importantíssimo. Cuidar da alimentação é essencial. A alimentação tem muito a ver também com a queda de cabelo. A gente precisa de nutrientes específicos para crescimento de cabelo e unha. Então, se a pessoa começa a não fazer uma alimentação adequada para que todas as nossas necessidades do organismo funcionem de forma eficaz, também é alterado. Uma atividade física moderada, que é possível só fazer em casa, também é muito importante, não só para o bem-estar físico, como para o bem-estar mental também. Algumas terapias que você consiga fazer a acupuntura agora não é possível, né? Mas algumas terapias com psicólogo, terapeuta ocupacional, que pode ser feita por vídeo, também é muito importante, é legal ser feito, se a pessoa tiver necessidade e se possível, né? Yoga, prática de meditação, tudo que consiga interagir o seu corpo com sua mente é importantíssimo. Olha, Jefferson, eu vou te dizer que até os meus cabelos aumentaram a queda nessa fase. Para você ver que não é apenas uma questão de saber o que fazer, sabe? Mas também é algo que acontece. Nós todos estamos inseridos em um contexto que a gente não tem como fugir. Então, incertezas financeiras, são conflitos pessoais, familiares, é a mãe que está em um lugar que você não pode estar com ela, mas que você se preocupa. Então, todos nós estamos inseridos. Eu vou te dizer, eu como dermatologista, sabendo tudo que eu posso fazer, ainda assim, eu consigo ter uma queda de cabelo alterada nessa fase, mas que passa, certo? Ninguém vai ficar careca por conta dessa queda de cabelo agora. A queda de cabelo associada ao estresse, ela tem uma fase, ela tem um ciclo, e depois que seu corpo se adapta à situação nova, ou que essa situação passa, esse fluxo de queda, ele volta para a normalidade, porque é normal o cabelo cair, né? Mas pode ter essas alterações de aumento de queda diante de algumas circunstâncias. A gente tem falado muito sobre a pandemia do novo coronavírus. E aí a senhora imagino que esteja acompanhando os casos, as evoluções. Tem alguma novidade sobre algum tipo de implicação do novo coronavírus na pele das pessoas, ou isso ainda não tem nenhum tipo de registro na ciência médica? Existe sim, é muito interessante você me perguntar isso, e essa informação é preciosa, digamos assim, porque é uma informação nova, recente. Como eu fosse falar de lesões de pele relacionadas à Covid esse ano, né? No ano passado, no final do ano, quando começou os casos no Brasil e o mundo ficar com muitos casos, ainda não se relatava. E a Covid pode fazer uma quantidade de lesões de pele muito variada. Eu vou falar para vocês alguns tipos de manifestações da pele mais simples e que podem iniciar antes, durante ou depois do momento que a pessoa se infectou. E muitas vezes é um paciente assintomático do ponto de vista respiratório e também não tem febre, não tem dor de cabeça. Ele pode ter apenas uma diminuição da sensação de sentir cheiro e gosto e a lesão de pele junto, por exemplo. Por isso que a lesão de pele seria um sinal de alerta. Então, placas vermelhas e arroxeadas nos dedos das mãos e dos pés, parecendo como se a pessoa tivesse uma inflamação ao redor da unha ou fungo entre os dedos, pode sinalizar que a pessoa está com Covid.
é importante lembrar, assim, que a pessoa está bem, não tinha nenhuma lesão na mão, e aparece aquela lesão que não é algo comum para ela, porque existem algumas que vão e voltam, mas aquela não é algo comum. Por exemplo, uma lesão parecendo inflamação de unha de quem lava muito prato, mas apareceu numa criança que não lava o prato. Então, é importante chamar atenção, certo? Lesões incomuns. Rache, que a gente chama rache, é uma área vermelha, avermelhada pelo corpo. Urticária também pode aparecer, que são placas vermelhas que coçam. Descamação embaixo dos pés, uma descamação de pele mais grossa. Uma pele mais ressecada e que coça, também tem sido relatado por muitos pacientes. Então, essas aqui são algumas lesões de pele que existe já em literatura, em artigos científicos, relacionando com a Covid. Óbvio que se a pessoa sentir o peito coçando, não vai sair correndo desesperada achando que está Covid, né? Tem que prestar atenção em outros sintomas. Mas existe sim essa associação, essa relação. Algumas dessas reações que a senhora está relatando são as tais chamadas dedos de Covid, como a gente já vem observando em alguns relatos. Exatamente, foi. É a primeira que eu descrevi, que são essas placas vermelhas, arroxeadas, com pontos, podendo ter uns pontinhos de pus, nos dedos das mãos e dos pés, são exatamente os famosos dedos da Covid. Outra lesão também muito comum que pode aparecer é as palmas das mãos avermelhadas, como se você tivesse dado uma pancada assim com a mão em algum lugar e ela tivesse ficado mais vermelhinha, com mais sangue na palma da mão. Pronto, isso aí também pode estar associado com a Covid. E outras lesões que a pessoa já tinha, elas podem ficar mais fortes. E aí existe uma linha entre identificar se foi por conta de estresse ou se tem associação com a Covid. Por isso que tem que estar atento a outras manifestações, né, além da pele. Então, por exemplo, a acne pode piorar, tá? Não só como piorar em relação ao estresse, mas se a pessoa adquiriu Covid e ela já tinha acne, ela pode piorar a acne, tá? Rosácea também, que é uma lesão que para a pessoa que não consegue, não sabe o que é rosácea, é uma lesão avermelhada, uma área mais avermelhada no rosto, como se fossem vasinhos, e que pode aparecer pontinho de pus também. Então, essas lesões também podem estar associadas com a Covid. Eu tenho lido, aparecimento da Covid. eu tenho lido também algumas referências à síndrome de Kawasaki, principalmente em crianças. Esse é um problema dermatológico ou é um problema de sistema de circulatório, doutora? É um problema dermatológico, tá, gente? Não é uma doença, é uma doença mais comum em criança e adolescente, vai até mais ou menos os 15 anos de idade. É uma doença rara, tá? Não é, a gente não vê Kawasaki com muita frequência, mas a Covid tem desencadeado lesões, tem desencadeado esses quadros de Kawasaki, que são quadros graves, certo? Essas crianças e adolescentes, eles ficam graves por conta de Kawasaki. Não é uma lesão só de pele, não, tá? Ele tem manifestação de pele, mas também é uma inflamação nos vasos. Na verdade, é uma inflamação nos vasos que pode acometer vários órgãos. E a pele é um órgão que manifesta bastante lesão. Doutora Isis, realmente é grave. Doutora Isis, em tempos de pandemia, a gente ouve muito relato de médicos de que pacientes têm evitado dar sequência aos seus tratamentos, evitado ir a clínicas, hospitais. Como é que tem sido a sua experiência nesses dias? A senhora tem percebido também uma certa ausência de pacientes ou tem substituído o cuidado com esses pacientes por meio da telemedicina? Enfim, relate um pouco a sua experiência em tempos de pandemia na relação com seus pacientes. Realmente tem reduzido bastante a presença dos pacientes nos consultórios. Eu entendo que por um respeito, né, às recomendações, mas os pacientes que precisam de acompanhamento contínuo,
eles não podem abandonar, porque algumas doenças de pele, que a gente chama até doenças autoimunes, são doenças que elas vão só aumentando, elas vão só acelerando, né? Se a pessoa não cuidar e ela estiver bem estável, essa doença de pele pode ficar bem grave. Para esses pacientes que possuem uma doença que precisa de acompanhamento mais de perto, realmente eu estou fazendo telemedicina, eu estou ajudando e orientando no que é possível. E quando eu preciso ver o paciente, realmente eu peço para que ele vá. Mas eu tenho tido cuidado de fazer as orientações, e, principalmente pacientes que eu conheço. Porque o que eu não conheço, eu preciso ver, sabe? Porque lesão de pele, foto e vídeo, muitas vezes não é suficiente. Então, a maioria das vezes eu preciso ver ao vivo para ter certeza do que é que aquilo ali, do que é que está acontecendo. Mas para os que eu já conheço, realmente tenho acompanhado, tenho mantido eles por telemedicina e tem ajudado bastante. E essas lesões relacionadas ao estresse têm surgido muito. Uma muito comum e que incomoda bastante, principalmente as mulheres, é o melasma, e que elas podem se descuidar nesse momento, que estão mais em casa. E o melasma é uma lesão, são manchas no rosto, né, que aparecem muito em grávida, mas muitas mulheres possuem, mesmo que não estejam grávidas, e precisa de uma rotina de cuidado de clareador, de protetor solar. Essa lesão, que é uma mancha, pode inflamar, ficar mais avermelhada, arder. Então, não é só doença grave que precisa ser acompanhada, mas lesões de pele, digamos assim, mais simples, né? Lesões de pele menos, que podem trazer menos problemas à saúde da pessoa, mas traz impacto psicológico, precisa também ser acompanhado. Então, eu oriento minhas pacientes todas. A gente já até teve a oportunidade de conversar com outro dermatologista aqui, mas é sempre bom reforçar para os nossos ouvintes os cuidados com as mãos, já que o tempo todo a gente está agora, aumentou a frequência da quantidade de vezes que a gente lava as mãos, mas também o uso de álcool gel. Quais são as recomendações que a senhora dá para a população, para tomar cuidado, para evitar um ressecamento das mãos, para evitar que acabe tendo algum tipo de lesão na pele por conta do uso dessas substâncias? Perfeito, perfeito. Olha, nossa pele tem uma camada de gordura, tá? Uma camada de lipídios de gordura fina, que ela é essa camada protetora. Toda vez que nos protege, a pele precisa ficar íntegra, né? Sem cortes, sem arranhões, para ela nos proteger. Se a pele tem algum corte, algum arranhão, é uma porta de entrada também para a contaminação de vírus e bactérias. E o Covid está dentro disso, tá? Então, se existe um corte na pele, é o suficiente para a pessoa se contaminar. E quem fica lavando demais a mão, e principalmente tem gente que está assim, no nível de lavar e passar o álcool depois, tá? Não precisa, gente. Ou você lava a mão, ou você passa o álcool gel. Se você consegue lavar a mão, é até melhor do que você passar o álcool gel. Deixa para passar o álcool quando você estiver na rua, se não tiver possibilidade de lavar com água e sabão de forma adequada, certo? Então, primeiro de tudo é isso, fazer só uma coisa, ou lavar ou álcool. E depois que fizer isso, a pessoa pode sentir que a pele fica um pouquinho mais áspera. Essa aspereza da pele significa que ela está ficando ressecada. E depois do ressecamento, vem a rachadura da pele, vem uma plaquinha que começa a descamar e ficar mais sensível, coçar. Para que isso não aconteça, a gente orienta que hidrate as mãos. Primeiro vai higienizar a mão, tá? E depois vai hidratar. Hidratar na rua pode não ser tão fácil, né? Que a pessoa pode ficar com medo de se contaminar ou enfim, não ser tão prático. Mas em casa é essencial, tá? É essencial que depois que higienize a mão, depois que você chega em casa, que se higieniza, você vai e passa uma camada de hidratante nas mãos, até os braços. E isso vai proteger que não tenha cortes, não tenha sensibilidade e a pele não fique mais sensível até a tecidos. Muitas vezes a pele fica tão ressecada e sensível que você se sente incômodo até em pegar na roupa, sabe? É muito ressecada que fica e pode cortar. E máscara também, por exemplo, eu também faço algumas orientações. Eu queria até perguntar, já que você falou das máscaras, doutora,
aumentou muito a oleosidade da minha pele por conta do uso das máscaras. Como tentar reduzir os impactos desse excesso de oleosidade a partir do uso desse novo item do vestuário pra gente aqui da E o Bahia? Fernando tem reclamado também de nariz achatado, né? Com o uso das máscaras. Né? Aliás, acho que Sim, todos nós, viu? Se você usa os óculos, se você usa óculos de grau, e aí você consegue botar por cima, né, da máscara, dá uma acomodada melhor no nariz. Muitas vezes isso deixa escapar um pouquinho de ar e fica embaçando o óculos. Quando é aquela máscara que tem o ferrinho, isso já não acontece. Mas as de pano não tem o ferrinho, né? A maioria não tem o ferrinho. Então, o que você pode fazer é pegar um micropore, que é um esparadrapo mais fininho, e colocar aqui, assim, ó, em cima do nariz, para colar a máscara na pele e diminuir o escape de ar. Eu estou te dizendo isso porque eu uso óculos também e, meu Deus, quando eu não coloco, eu fico vendo tudo embaçado, horrível. Passamos por isso. A oleosidade da pele em relação à máscara é real, porque aquela pele ali fica mais abafada, né? Você respira o tempo todo, não tem um arejamento adequado da pele. Você pode suar essa área. Além da oleosidade, essa oleosidade pode agravar ou iniciar em muita gente que não tinha a tal da dermatite seborreica, que são essas plaquinhas avermelhadas ao redor do nariz e que podem descamar, elas ficam inflamadas, podem arder um pouquinho, assim, incômodo. E a acne também, certo? Eu tenho recebido pacientes que não tinham acne, pacientes jovens que não tinham acne, mas depois que começou a usar a máscara, começou. E rosácea também, pacientes que tinham uma rosácea muito leve, que nunca nem tinha ido para o dermatologista por isso, mas que aumentou por conta da máscara. A orientação é trocar a máscara. Eu sei que parece pouco prático, mas na verdade é o que vai funcionar, porque quando a máscara fica úmida, você não tem como voltar atrás, né? Ali você não vai tirar e esperar ela secar para botar de novo. Você tem que trocar a máscara. E aquela ali só vai ser usada depois que você lavar novamente. Existem alguns cremes hidratantes para pele oleosa e existem alguns controladores de oleosidade que você passa na pele, digamos assim, certos produtos que você passa na pele de manhã e ele vai equilibrar a oleosidade durante o dia. E existem também sprays que você pode passar no rosto e que ele equilibra a oleosidade durante o dia. Tudo isso a pessoa vai passar antes de sair de casa. Depois que botar a máscara na rua, só vai fazer trocar. A não ser que a pessoa possa lavar o rosto no trabalho. Aí é outra história. Seria melhor ainda se ela puder lavar o rosto no trabalho e passar depois um hidratante para a pele oleosa, que existem hidratantes específicos que vão inclusive ajudar na oleosidade, né? Porque se você resseca muito a pele lavando várias vezes, a pele faz o que a gente chama de rebote. Ela vem e faz uma oleosidade maior do que estava antes. A verdade é que essa experiência toda tem sido um grande aprendizado, não é, para todos nós. O coronavírus batendo na nossa porta, a gente tendo que conviver com o isolamento social, saber lidar com o isolamento social, doenças de pele que podem se agravar, o uso correto das máscaras, cuidado com as mãos, ainda queda de cabelo, ainda tem que se preocupar com queda de cabelo. Tomara que seus cabelos não caiam, doutora Isis. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua atenção dada aos nossos ouvintes. Muito obrigado mesmo. E um bom dia para a senhora. Agradecida. Muito obrigada a todos. Espero que tenha ajudado com informações relevantes. Bom dia. Muito obrigada por espaço. Até mais. Até mais, Fernando. Valeu, até mais. A gente lembra que essa conversa todinha vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 7h45 na Tarde FM.